Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é alegria. Eu sou Adilson Bonfim. O livro para meditação é o livro de Tito, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Muito bem, meus amados irmãos, o livro de Tito, capítulo 3, do versículo 6 em diante, nós temos a forma e o modo de fazer esta situação que acontece neste versículo 14 que acabamos de ler. Muito bem. Ele diz assim: que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, ou seja, a adoção de filhos, porque só herda filho. Aquela pessoa que não é filho não herda nada, não. Lembrando disso. Tendo a esperança da vida eterna. Muito bem, nós vamos herdar a vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. E quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade, ou para os seres humanos, para as pessoas que estão à sua volta. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto estas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está perseverando ou pervertida e vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Quando eu te enviar a Artenas ou Tiquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenaz, especialista em leis, e de Apolo. Muito bem, meus amados irmãos, Paulo, escrevendo a Tito, ele discorre sobre aquilo que é necessário, aquilo que está acontecendo aonde Tito estava, e uma questão muito interessante, Tito vai ser rendido, substituído ali, e Tito vai ter com Paulo. Agora vamos analisar, meus amados irmãos,
esta situação porque é o seguinte, muitas vezes nós estamos em um lugar em que nós devemos admoestar as pessoas acerca daquilo que eles fazem, daquilo que eles teriam que fazer. Olha só como é interessante. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras. Muito bem, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta a Tito, ele escreve isso aqui, ele está falando à igreja que Tito estava comandando ali. Aí olha só como é interessante, a primeira parte do versículo. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos pessoas dentro da igreja que estão apostos, estão diligentes, mas eles não estão praticando boas obras. Exatamente. Porque a boa obra, meu amado irmão, não é aquela que você acha que é boa, aquela que é segundo aquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes. Sermos sóbrios? Não. Sóbrios e vigilantes. Sermos vigilantes? Não. Sermos sóbrio e vigilante. O que é que significa isso, meu amado irmão? A sobriedade, ela vem através da palavra pura. Da palavra pura. A palavra de Deus pura, sem interpretação. Você lê o que está escrito. Se Deus diz que você é mais que vencedor, então não talvez eu seja, não, é mais que vencedor. E muitas vezes as pessoas estão levando palavras que Deus não falou. E tem um detalhe interessante, meus amados irmãos. Quando você escreve um contrato, você vai se reger pelo contrato. Por exemplo, você vai construir uma casa e contratou com o empleitante que você forneceria o material de primeira qualidade, de boa qualidade, e ele traria as pessoas para fazer a construção. Você não precisa estar tendo contenda com o pedreiro. Você vai para o empleitante. Por quê? Porque o contrato foi firmado com ele. O empleitante, ele pode ter um pedreiro que não faz a obra do jeito que é para ser. Mas aí você não se trata, não dirige a ele. Você está lá, ou vê o que está fazendo, tira uma foto hoje, né? Tira uma foto, leva para eles, isso aqui não está ficando do jeito que a gente acordou no contrato, não. Ele vai lá e conserta. Aí detalhe, quando você fizer o contrato, você coloca numa cláusula que o que for feito errado, o material vai ser dispendido daquele contratante. Ele é quem vai pagar o material. Então, é assim, meus amados irmãos. E os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras. Muitas vezes, eles não estão dedicados. Nós, dentro da igreja, não estamos dedicados a boas obras, nós estamos dedicados a fazer a palavra que Satanás trouxe neste século 21, ela chama o melhor possível. Essa é a astuta cilada de Satanás para esse século. Por quê? Porque o melhor possível você pode não fazer nada que você fez o melhor possível. A palavra de Deus, ela diz para fazermos o correto e não o melhor possível. E aí, na segunda parte do versículo, diz assim: a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas. Muito bem, meus amados irmãos, olha só. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras. Aí essas boas obras, quando a gente lê essa parte, a gente vai entender uma coisa muito interessante. A fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas. Necessidades cotidianas, meus amados irmãos, como nessa época aqui a igreja se reunia, ela não tinha um dia de reunião, ela vivia reunida, né? Porque ela seguia o exemplo da igreja de Atos. Eles tinham tudo em comum.
Como lá não tinham tudo em comum, mas eles viviam de casa em casa, então eles tinham necessidades cotidianas que precisavam ser supridas. Da palavra, de orações, de intercessões, de ensino. Então, essas necessidades elas tinham que ser supridas diariamente. E não só uma vez por semana, como hoje nós temos nas igrejas os cultos aos domingos e em alguns casos em outros dias da semana. Mas o comum é o culto da família no domingo e os irmãos não se encontram outras vezes. Quando muito, 2 vezes por semana. E ele continua. E não sejam improdutivos. Aí isso aqui concorda com o que nós falamos ainda há pouco, quanto à questão da igreja se reunir nas casas e a questão da produtividade. Mas quem vai ser improdutivo ou produtivo? São os irmãos? Não. São os presbíteros, que naquele tempo o nome não era pastor, era presbíteros. Né? O pastor, ele, quando se referia a pastor, por exemplo, Davi era pastor de ovelhas animais. Então, aqui ele está se referindo aos pastores, aos presbíteros, para eles não serem improdutivos diante daquele povo e daquela situação que aquelas pessoas tinham, daquela necessidade diária e cotidiana de bens de consumo e de palavra fresca. Lembrando a vocês um detalhe interessante, que Jerusalém, ou Salém, ou Jerusalém, ela é conhecida ou traduzida como a casa do pão. E quando as pessoas saíam de Jerusalém para pregar a palavra, eles levavam o pão, que é a palavra. E o pão da vida é Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Bom dia. Que Deus possa nos dar tudo aquilo quanto nós necessitamos do nosso labor diário neste dia e que nós possamos usufruir de alegria, de paz, de saúde, prosperidade e longanimidade. Um abraço, Deus abençoe.